Saiu agora a proposta da reforma trabalhista rural e esse vídeo é para te explicar o que é isso, o que está acontecendo, o que é o projeto de lei, o que está ali dentro, porque logo depois que ele saiu, muita informação de muito baixa qualidade saiu ao redor dessa reforma e também saiu a galera falando, é a revogação da lei áurea, retorna na escravidão e caramba. E tem muita coisa saindo dizendo, é a revogação da CLT, não é? Agora o trabalhador vai poder ser pago alimento. Não, várias coisas erradas ao redor disso. Então esse vídeo é para explicar um pouco mais no detalhe. E assim, se você é a favor dessa lei, ou especialmente se você é contra ela, faça um favor para todo mundo. Leia ela, sabe? São 32 páginas, tipo, uma hora e meia que você senta e dá uma lidinha ali, você entendeu. Não é uma lei complicada, não é aquelas leis chatas de lei que tipo, muda o artigo tal pra tal, mas pô, eu não sei o que é, tem que pegar outro, é um saco. Não, você lê ela de cabo a rabo, você entende o que tá acontecendo. Leia ela, porque senão depois você vai ser aquele cara lá que chega o Arthur de Mamãe e Falei e pergunta quanto vale FGTS e o cara não sabe, entendeu? Não seja esse cara, saiba o que você tá criticando. É uma lei bem fácil de ler aí. E, antes de tudo, ela não é uma abolição da CLT, ela é uma simplificação na prática, ok? Se você lê o artigo 1, parágrafo 1 e 2, você já entende o que está acontecendo. O que é ela? Ela está dizendo, olha, é o seguinte, vão valer como lei acordos individuais ou coletivos, contratos individuais, contrato que você faz com o seu empregador, a regulamentação das empresas e o que está citado dentro desta lei. E diz, ó, a CLT não é mais a CLT, é o que está dentro dessa lei. E o que é essa lei? 32 páginas de regulação. De coisas, de regulações de trabalho, várias delas pegas da CLT e colocadas dentro da lei, que eles falam, agora isso aqui vai valer para o rural. Nós estamos reduzindo de 1 trilhão de artigos da CLT para que uns 200 artigos, 32 páginas, ficou fácil. Então não é assim, a lei não é, está abolida toda a legislação trabalhista. Não é isso. Não é isso. Leia, ok? Tem várias coisas ali dentro que eles estão só simplificando. E na ideia do espírito da lei mesmo, de qualquer ideia dela, isso é bom, porque não só ela libera e facilita várias coisas que já acontecem, o que dá mais segurança jurídica para quem é o empregador, porque o cara pode falar, não, eu já fazia isso, só que antes eu ficava meio, será? Agora tá aqui na lei, tá aqui claro, todo mundo consegue entender, o meu funcionário consegue ler essa lei e entender, não precisa ter 3 PhD em direito para entender o que tá acontecendo aqui. E eu sei que tá tudo bem. E é uma lei simples, que assim, a galera pensa agricultura, pensa, já o grande produtor, o cara que tem 1 trilhão de alqueires lá em Tocantins e tem na parte com um país lá no meio. Agora assim, boa parte dos produtores brasileiros é o produtor de pequena escala, que às vezes tem, sei lá, 5, 6 funcionários, que às vezes o cara dono da terra mesmo é semi-analfabeto. Ok? Também existe esse cara. Então é bom que exista uma lei simples, direta, clara e pequena para esse cara conseguir entender e não ficar tomando multa trabalhista na cabeça. E regulamenta tudo. É mais legal isso. Nisso aí eu já gosto da lei. Eu sou um anarcocapitalista. Por mim, eu preferia que... Eu não vejo qual é a autorização moral que o Estado tem para regulamentar a ação de 2 indivíduos que não consentiram com essa organização em primeiro lugar. Por mim, não teria nada. Mas essa lei é melhor do que a CLT? É sim. Agora, ela é uma abolição da CLT, como eu gostaria que fosse? Não. E quem fala isso provavelmente não sabe quanto rende o FGTS, ok? Então, vamos lá. Só pra você ter uma ideia do que se mantém nessa lei. Porque você fala, estão revogando os direitos. Vai. A galera que chegar falando, estão revogando os direitos. Qual direito está sendo revogado? Vai, fala um direito que está sendo revogado aí. Que não é uma PEC. Não é uma proposta de emenda constitucional. Não está tirando direitos. Proposta de lei. É diferente, ok? Mas, o que se mantém? 13º, repouso semanal e pagamento de feriados, reajuste salarial garantido, inflação, lei sobre atraso de salários, o empregador se ferra se atrasar o salário, intervalos de 1 hora em trabalhos acima de 6 horas, intervalo de almoço, etc., permite alguns fracionamentos, mas tem intervalo, não é 6 horas direto, 11 horas de descanso entre as jornadas, mantém a jornada de 8 horas por dia e 44 horas por semana. Aí tem aquela balança, não, porque está permitindo a jornada de 12 horas. Não, leia a lei. Não, o que está dizendo é, em casos de força maior, em casos de necessidade imperiosa, em casos de serviços inadiáveis, de coisas que vão causar grandes prejuízos, o serviço pode ser esticado por 4 horas a mais. Digamos, estamos lá colhendo, a máquina quebrou, tal, tem que colher o negócio, porque a gente tem um contrato, que isso tem que ser entregue daqui 2 dias e tem que sair, cara. Tem que sair, senão a multa do contrato é, 50 mil reais.
Então tá, quebrou a máquina, vai demorar 2 horas para consertar, então a gente estica mais 2 horas para fazer aqui. É uma necessidade imperiosa. Não é assim, o chefe decidiu hoje porque ele quer e... Não, não é isso. Agora tá liberado jornada de 12 horas. Não, não é isso. E a lei diz. E o funcionário vai ser compensado por isso, vai ser pago por isso, ou ele pode também fazer um acordo para falar, eu trabalhei mais 4 horas hoje, a gente compensa em outro dia lá, reduz no outro dia e tá tudo bem. Não é agora a jornada é de 12 horas. Quem tá falando isso tá mentindo ou não leu a lei e não sabe quanto rende FGTS. O que mais que a lei faz? Abre mais espaço para negociar horas, folgas e horários diferentes com mais segurança jurídica. Então, eu quero vender as minhas férias. Se o sujeito trabalha na fazenda, ele pode vender as férias dele. Eu quero modificar as minhas horas desse jeito. Tá, pode fazer. Só fazer, faz o acordo, assina, tá guardado e esse acordo vale. Se um juiz trabalhista não gostar disso, o problema é dele. O acordo vale. O funcionário aceitou, o empregador aceitou, tá tudo bem. Não precisa agora o empregador ficar se preocupando. Não, mas peraí, eu negocio umas horas aqui com o meu funcionário, mas sei lá, depois o cara vai lá no sindicato, entra com uma ação, trava o meu negócio aqui, sabe? Tira essa dor de cabeça, facilita a vida. Outra coisa muito legal, libera contrato por safra. E eles configuram, eles fazem até uma descrição do que é uma safra. A lei tem que fazer isso. Então, safra começa agora, sei lá, outubro e vai terminar em fevereiro, porque a gente vai ter que fazer todas as atividades, fechou. Então a gente fecha o contrato por esse tempo, esse pagamento, essas condições, ainda vale INSS, FGTS, mantém-se todos os direitos, é só que a gente acorda que o acordo é durante a safra. Senão chega no final, eu vou ter que demitir todo mundo, vai ter um problema e tal. Aí o cara vai entrar com o juiz lá, vai mandar reintegrar todo mundo, aí eu não vou fazer. Começa a dor de cabeça. Ou de repente o agricultor não sabe exatamente o que vai acontecer, tem alguma incerteza, pode ter mais flexibilidade com proteção jurídica sem ter medo de ser condenado à morte, quase por um tribunal de trabalho. Vamos lá. Libera a contratação por menos de 2 meses sem anotação na CLT, por 2 meses por ano. Se esticar mais disso, vira contratação por tempo indeterminado. Como é que funciona? Você faz um acordo escrito, contrato, é obrigatório, tá na lei. Contrato tem que ser escrito com 2 vias. Uma para o funcionário, uma para o empregador. Não pode ser só no gogó, não. Tem que estar escrito. Faz um contrato, isso facilita pequenas tarefas. Eu preciso contratar alguém porque tem algum problema. Não sei. Vai vendo uma fazenda, a quantidade de porcaria que pode acontecer, que você vai precisar de 2, 3 pessoas a mais. Contrato aqui 2, 3 pessoas por um tempo, resolve-se o problema, tá feito o contrato, foi executado, você foi pago, eu paguei, tá tudo certo, todo mundo vai dormir em paz. Isso é bom, isso é bom. E como eu falei, se passar de 2 meses o contrato, vira contratação por tempo indefinido. Pronto. Libera a jornada de 12 por 36, 12 horas trabalhando, 36 horas descansando. Então, você trabalha hoje 6 horas da manhã até 6 horas da noite, ou da tarde, dependendo de onde você está no país, mas enfim. E eu te vejo daqui 2 dias para você fazer esse horário. Você prefere fazer isso? É o que vai ter que fazer na fazenda ou nesse ramo em específico? Tá bom, então tá tudo bem. A gente faz o contrato, você assina, eu assino, tá tudo bem. Se o juiz não gostou, o problema é do juiz, tá tudo certo aqui, todo mundo dorme em paz. Aí tem aquela história, pagamento com moradia, pagamento com alimentação, tal. A galera já falou, vai voltar o tempo da... que porcaria. Tá claro ali na lei. Pagamento com moradia pode ser até 20% do salário do contratado e alimentação até 25%. E tá escrito na lei, alimentação sadia e farta, atendendo os preços vigentes na região. Então não, porque daí o empregador vai cobrar o triplo no almoço e vai descontar. Não, atendendo os preços vigentes na região. Tá ali na lei. Não pode ter palhaçada. E sadia e farta. Eu acho que isso aqui pode dar alguns problemas jurídicos, não sei. Mas, enfim, isso tem que ser previamente autorizado. O empregador não pode chegar e falar, então eu vou descontar. Não. De novo, acordo, assina, tá assinado, tá escrito, tudo bem, vamos lá. Se tem um problema com isso, também vai ter que ter um problema ver se o governo consegue, de fato, alfabetizar as pessoas ou não. Mas daí o problema não é dessa lei trabalhista, né? Mas, bom. Aí tem outras coisas lá de moradia. Se tiver 2 funcionários na mesma moradia, divide-se por 2. Não vai descontar um aluguel inteiro dos 2, tem esse tipo de coisa. Expressamente veta mais de uma família por moradia. Então, uma casa, uma família. Senão vai ficar aquela sanduichada, fica escroto o negócio. Quem mora no trabalho pode vender as férias, como falei. Mas vai liberar o trabalho infantil. Não, mentira. Não pode contratação com menos de 14 anos. De 14 a 16 pode só como menor aprendiz. E
ele libera também um contrato de aprendizagem, o que é muito legal, especialmente agora que você tem boa parte da agricultura basicamente morrendo de velha. Tem, especialmente parte da agricultura de hortaliças, etc. Quem faz isso essa agricultura inteira tá morrendo de velho, então é bom que tenha gente estudando isso. Permite um contrato de aprendizagem, quando o sujeito tem entre 16 e 24 anos, esse contrato só pode ter 2 anos, e pode ser no máximo 10% da força de trabalho da fazenda. Porque a galera vai falar, não, porque daí eu só vou contratar estagiário. Não, só no máximo 10%. Tem cota para deficiente, até 1.000 funcionários 1%, acima de 1.000 funcionários é 2%. Enfim, você tá entendendo? É uma regulamentação, tem um monte de coisa aqui dentro. Entendeu? Vamos lá, o que mais? Isso aqui eu achei legal. O agricultor pode pagar um prêmio de produtividade sem integrar isso ao salário. Isso aí é um pesadelo, porque a galera pode olhar e falar, mas e daí? Pode pagar em produtividade sem... E daí? O que tem isso? Isso significa que o empregador pode fazer um acordo com os funcionários, falar, esse foi um ano bom, ou vocês trabalharam muito bem, enfim, o que seja, eu quero fazer um pagamento extra para vocês, eu quero dar uma gratificação extra aqui. Porque sim, isso existe, tá? Empregador não é tudo uma laia de psicopatas, selvagens, escravagistas, ok? Eu sei que algumas pessoas acreditam nisso, mas muitas pessoas gostam de recompensar os seus funcionários porque uma força de obra, uma mão de obra motivada e que você tem uma relação e que gosta de trabalhar lá e que se sente apreciada, trabalha melhor, sabe? A gente descobriu isso, sabe? Não é só um bando de escravocrata, ok? Vamos pensar um pouquinho nisso. Se eu quiser fazer isso, eu posso dar remuneração, tá dando lá remuneração extra por performance, por produtividade, etc. E não é integrado ao salário. Por quê? De repente eu dou isso, aí um funcionário lá resolve ser desonesto. A gente tinha um acordo ali, como acontece muito no interior, tinha um acordo ali, só a gente aqui, que esse é um bônus pra vocês, o cara vai lá e entra com o processo. Não, porque eu recebi isso extra, porque é do meu salário, tal, tá aqui na minha conta, tal, eu fui pago, então eu quero que seja integrado ao meu salário pro ano que vem. E daí ele não pode me demitir, daí vai ter que pagar INSS, FGTS extra em cima, e daí vai ter que regulamentar isso aqui, eu exijo que seja para todos os funcionários, aí autua o cara em 2 milhões de reais. Aí o que acontece? O cara quer valorizar a mão de obra dele, quer dar uma recompensa, mas fica lá se cagando de medo que alguém ali vai tentar explorar isso na justiça trabalhista de algum argumento escroto, de algum jeito, o cara vai chegar lá e é praticamente um tribunal de exceção, vai ser condenado e pronto, se ferrou. O que isso aqui permite? Eu quero dar alguma coisa para meus funcionários? Então assim, você vai lá e dá e acabou. Também é a posição libertária sobre homossexualidade e outras posições sexuais. Você vai lá e dá e acabou, pronto. Não tem problema, ok? Mas enfim. Outra coisa, permite terceirização. Você pode terceirizar uma atividade de fim, desde que sem pessoalidade e sem subordinação. Ou seja, você não pode terceirizar o cara e continuar aquela relação trabalhista. Se for provado que existe uma relação de subordinação, não é terceirização. Então, você vê, os caras têm cuidado aqui. Tem uma regulação até meio bem profunda aqui. O que mais? Responsabilidade do empregador pela segurança e saúde dos empregados no trabalho. Okay? Tanto que tem assim umas 5, 6 páginas que é sobre assim, uso de agrotóxicos. Tá regulamentado lá. Não é, isso aqui não é capitalismo selvagem, tudo liberado. Calma. O empregador é responsável, ele tem que pagar pelo equipamento de segurança, ele é responsável por fazer as pessoas utilizarem, ele é responsável por treinar o pessoal para usar isso, continua tudo isso. E ainda tem uma regulação que o cara tem que contratar engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho e enfermeiro do trabalho acima de 300 funcionários, e mesmo que tenha menos disso, acima de 20 empregados, acima de 20 empregados até 300, ele tem que ter isso, ele pode ter isso coletivo ou terceirizado. Acima de 300, ele tem que ter contratado dentro da fazenda dele. Tem que ter lá engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, e entre 50 e 300 ele vai precisar ter um auxiliar e um enfermeiro contratados dentro da fazenda trabalhando ali como segurança. E tem uma tabela lá bem bonitinha que diz, tantos funcionários vai ter que ter isso, tal, vai ter que ter tantos médicos, tantos técnicos, tantos auxiliares, ok? E ainda em cima disso cria uma comissão interna de prevenção de acidentes do trabalho rural, acima de 20 funcionários também, que é basicamente um cargo, né? O empregador aponta e uma comissão responsável por supervisionar e avaliar um monte de coisa, ver se tem problemas de segurança, riscos, tal, fazer relatório, mandar para o médico. Tal. Então, assim, tem uma regulação aqui
E isso pode ser coletivizado também. Aliás, não, o anterior pode ser coletivizado, essa comissão interna não pode, dentro da fazenda, mas anterior, que é essa história do médico, etc., que é chamado de SESTER, Serviço Especializado em Segurança, Saúde e Trabalho Rural, pode ser coletivizado. Se a gente tem 9 fazendas aqui, a gente quer contratar de maneira coletiva um médico. Tá bom, pode ser, não tem problema, libera isso. De novo, dando segurança jurídica. Se você fizer isso, pode dormir em paz, a Justiça do Trabalho não vai aparecer e multar tua fazenda até a morte, calma. E depois disso, depois aí tem mais... Isso é o principal, ok? Depois você ainda tem regulação sobre máquinas, como tem que ser e tal, segurança ao redor disso. Tem, como eu falei, toda a regulação sobre usar agrotóxicos. E assim, tem a regulação de segurança vai até o nível em que eles falam assim, ó, se tem uma rampa fixa, essa rampa tem que ter corrimão. Se tem uma escada fixa, essa escada tem que ter corrimão. Então assim, você chamar de revogação da Lei Áurea, uma lei que vai reger até sobre se rampa tem que ter ou não tem que ter corrimão, é desonestidade, né? Ou o sujeito não leu. Então assim, são 32 páginas de regulação, muito melhores do que a CLT, já digo de avanço, muito melhores do que a CLT. Ainda tem muita coisa aqui que eu pessoalmente acho desnecessário. Agora, não é uma revogação da Lei Áurea, e isso aqui vai ajudar muito, sim. E eu falo especificamente, não especificamente, mas de maneira geral, no médio produtor, no cara ali que tem alguma coisa entre 10 e 50 funcionários. Que o cara começa a ter um porte, começa a ser importante, mas ainda tá muito na mão da galera. E, sei lá, às vezes tem um cara que tem 5, 6, 7 funcionários. Como eu falei, às vezes o fazendeiro, o cara que é dono dessas terras, é analfabeto funcional, uma pessoa muito simples. Às vezes é uma pessoa até de mais idade. Aí você fala pro cara, não, então, ó, você quer empregar alguém, você vai ter que ler a CLT aí ou contrata lá o advogado. Não, agora o sujeito pode ler essa lei aqui. Não é nada avançado, não é nada assim incompreensível. Você não tá tentando ler uma coisa, sei lá, acordo de comércio, uma coisa assim. Consegue entender o que está acontecendo, é legal, é previsível, cria de fato um estado de direito, que é o absoluto mínimo que você gostaria de ter, que é você ter uma previsibilidade das leis, que hoje você não sabe, certo? Hoje é o seguinte, você é empregador, você empregou alguém, cadeia, bandido, entendeu? A lei quase só falta dizer isso. Isso aqui dá mais previsibilidade, dá mais estabilidade. E espero que seja aprovada aí, e também espero que tenha muita desonestidade e mais explicações ao redor disso. Inclusive vários jornais eu vi aí, eu li as matérias para tentar entender o que eles estão falando, e vários deles fizeram péssimos resumos. Teve um lá até que falou que, não, porque agora o trabalhador vai poder ser pago de qualquer maneira. Não, não é isso. É que lá dentro da lei diz, definição de trabalhador rural. Trabalhador que desenvolve tal atividade que é pago em não sei o que, ou de qualquer outra forma. Ou em qualquer espécie, ou não sei o que. Quer dizer, é quem trabalha na fazenda e recebe alguma coisa. Isso é um trabalhador rural. Ele só está falando de definição. Ele não está dizendo assim, se você quiser pagar o seu funcionário em bode, você pode pagar o teu funcionário em bode. Não. Por isso que eu falo e repito de novo. Leia a lei. Quer criticar? Lê. Entenda. Antes, e não pegue só esses resumos de jornais porque estão muito ruins. Não pegue só isso e ache que você manjou no negócio. Cara, 32 páginas dá pra ler, cara. Especialmente se você quer dizer que você se importa com esse assunto, tá bom? A lei vai estar lá na descrição. Eu não vou colocar outras fontes, eu vou colocar a lei. Não vou colocar lá jornal, não, ok? Se faz favor, leia isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.